A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Corinto, em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, Deus, que teu Santo Espírito ilumine o teu servo, abra os corações daqueles que estão ouvindo a tua mensagem, Deus. Pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse início de ano, eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, algumas presbiterianas, tive a oportunidade de conhecer pessoas que não são presbiterianos, frequentam outra igreja, e pude pegar algumas ideias boas para estar aplicando, tanto pessoalmente como ministerialmente, né? E uma das conversas incomuns que surgiu assim quando conversando sobre igreja, problemas, né? Assim, pastores falam sobre problemas que as igrejas têm e igrejas passam por problemas, né? E os problemas eles acabam atrapalhando a vida da igreja, tá? Ele rouba a paz das pessoas, né? Eles colocam um amigo, os problemas colocam um amigo, um irmão contra um irmão, né? E em vez de cantarem num só espírito, de repente estão o quê? Conspirando um com o outro, né? Tentando fazer o mal para o outro irmão, tá? E muitos de vocês já foram marcados, talvez, por algum tipo de conflito, alguma coisa de ruim que pode ter acontecido dentro da igreja, né? Uma divisão. Nossa igreja passou por algumas divisões, né? Nossa igreja sofreu muito no passado. Eu, assim, antes da minha vinda para a igreja, eu ouço as histórias, eu não me lembro, né? Mas a nossa igreja já teve muitas investidas de pessoas para tirar, pessoas para rachar a igreja. E isso tem acontecido e não acontece só na nossa igreja, isso acontece em outras igrejas também, tá? Tem gente que sai da igreja e fala assim: eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. E não é assim que o Senhor Jesus, ele pretendia que as coisas fossem, que a igreja fosse, tá? Quando Jesus fez a sua oração sacerdotal em João 17, ele repetiu um pedido simples, né? Que eles sejam que eles sejam levados à unidade, à completa unidade. 4 vezes ele mencionou isso na sua oração, nos versículos 11, 20, 22 e 23. Esse desejo que as pessoas trabalhassem juntas. Em Atos 18, nós lemos também o quê? Alguns dos antecedentes da fundação da igreja de Corinto, nós lemos que Paulo começou a pregar lá e passou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus lá naquela cidade. Tá? Em Atos 18, a partir do versículo 7, você vai ver. Paulo enfrentou uma oposição lá em Corinto. E, por fim, ele acabou deixando a cidade. E lá é algo interessante, no capítulo 18, Atos 18 e 17, você vê que os judeus, eles apresentaram acusações contra Paulo e também espancaram o chefe da sinagoga que tinha o nome de Sóstenes.
E nós vemos aqui no início da carta que essa carta ela é escrita por Paulo e Sóstenes, provavelmente a mesma pessoa que foi espancada. 1 Coríntios fazia parte de uma extensa correspondência que Paulo dava àquela igreja. Não era a primeira carta que ele escrevia, tá? Ele, no capítulo 5, versículo 9, ele escreve assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com quem? Com os impuros. Então, há uma carta perdida, ele já tem uma carta que ele escreveu, e a gente vê que nessa carta também, ele responde a essa primeira carta, a partir do capítulo 7, ele responde algumas perguntas que surgiram acerca do casamento, a partir do capítulo 7, respondendo referente à primeira carta que ele mandou, tá? E nessas palavras introdutórias, Paulo estabelece aqui a base para o resto da carta. Talvez a gente não estude a carta toda aqui no culto à noite, mas talvez estudemos alguns capítulos ao longo dos meses aí pela frente. E aqui nós temos a base das características que devem compor uma igreja, nesses 9 versículos aqui. E ao descrever a igreja, Paulo aborda vários temas que talvez estudemos, talvez não, como eu disse, né? Mas a primeira lição que nós podemos aprender desse texto que nós acabamos de ler é que a igreja ela é de Deus. A igreja não é nossa, a igreja não é do conselho, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. A igreja é do Senhor. Paulo escreveu a carta assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Essa é uma identificação que a gente precisa ter. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E ele enfatizou, né, que a igreja não pertence a ninguém. A igreja é do Senhor. E Ele que nos uniu. Nós somos reunidos o quê? Pelo sangue, pela obra salvífica na cruz de Cristo. Deus nos capacita através do seu Espírito. E não importa quanto tempo que nós frequentamos a igreja, não importa quanto tempo que eu estou, se eu estava aqui desde a fundação da igreja, se eu pisei lá na lama do dilúvio ou não importa isso. Nossa igreja, ela não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Deus. Essa é a primeira lição que esse texto está nos ensinando. E quando nós esquecemos dessa verdade, né, que nós não somos nossos, mas somos comprados pelo sangue de Cristo, nós vamos ter problema. Por quê? Porque nós vamos começar a ser bairristas, nós vamos começar a nos fechar. Não quero que ninguém entre aqui não para atrapalhar. Nós vamos começar a sentir que ela deve funcionar no nosso tempo, do jeito que a gente quer, e não é assim, porque a igreja é do Senhor, né? Não é nossa igreja, precisamos ter isso muito claro. E quem compõe essa igreja de Deus? Aqui nós estamos numa igreja local, mas a igreja de Deus é uma igreja invisível, que está visível e invisível, né? Que estão completos todos os santos espalhados pelo mundo. Quem compõe essa igreja? Ela é composta por pessoas renovadas por Cristo. Pessoas que foram transformadas por Cristo. Então, Paulo dirige, versículos 2, né, ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus e chamados a serem santos. Paulo entende que a igreja é composta pelas pessoas que entraram, né, num relacionamento genuíno com Cristo Jesus, que entenderam que Deus mudou a vida delas. O termo santificado, né, significa separado para um propósito piedoso. Ela deixou de ser o ímpio, né? O ímpio. Em certo sentido, nós fomos o quê? Regenerados e estamos sendo santificados até o final das nossas vidas. Por exemplo, suponha, né, que você sofreu uma fratura. Aí você vai ao médico, o médico fala: precisamos fazer uma cirurgia ou precisamos imobilizar. Naquele exato momento você vai estar sendo regenerado, está sendo curado naquele momento. Seu osso vai ser colocado no lugar, parafusado quando de uma cirurgia. Mas você não vai ficar apto imediatamente para continuar fazendo tudo que você fazia ou fazer coisas novas. Não. Você vai ter que passar por um processo de restauração completa, até que você possa andar. E nesse processo vai ter
fisioterapia, o osso vai precisar calcificar corretamente e você vai precisar um tempo aí para recuperação, né? E você corre o risco de algum crente falar assim: nossa, quebrei o pé no mesmo jeito, nunca mais ficou bom. Ai, quebrei não sei o que do mesmo jeito, nunca mais ficou bom. A igreja, meus irmãos, ela possui falhas. A igreja, ela não é perfeita, ela só é perfeita por causa de Cristo. Mas mesmo ela cheia dos defeitos que ela tem, ela é muito melhor que o mundo lá fora. Isso nós nunca podemos perder de vista, tá? E assim como crente também, né? Nós colocamos nossa confiança em Cristo, Cristo nos regenera e nós passamos pela fé a aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos tornamos o quê? Santos, separados, declarados como filhos de Deus, que fomos libertos do pecado. E no entanto, o lado prático ainda está o quê? Estamos num processo para libertar totalmente do pecado. E esse processo só será quando o nosso corpo for glorificado. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos cometer alguns pecados. E se dependesse disso, nós nunca seríamos salvos, porque nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus e não cometer pecados. Inclusive, esse é o tema da aula que nós temos estudado na escola dominical, justificação pela fé. Mas nós somos declarados justos diante de Deus. A justiça de Deus é imputada em nós. Não que nós somos transformados da noite para o dia, nunca mais pecamos. Mas Deus olha para nós e vê o quê? A perfeição de Cristo em nós. Por isso não somos condenados. Caso contrário, não seríamos salvos se não fosse por Cristo. Porque nós não temos condições. Mas nós lutamos, devemos lutar, continuar lutando contra os pecados que estão nas nossas vidas. Porque uma pessoa que é transformada por Cristo, a sua mudança ela é gradual, ela vai melhorando, ela vai tentando a semelhança de Cristo, parecer-se com Cristo. Não vai conseguir? Não. Aqui nesse mundo não. Mas ela vai procurar melhorar a cada dia, a cada momento que ela tenha comunhão com a palavra, com o Senhor. O ponto é que a verdadeira igreja é um grupo de pessoas que estão crescendo no seu relacionamento com Cristo. Eles foram mudados pela graça de Deus e são continuamente mudados. Então nós vamos deixar hábitos pecaminosos, vai ficando para trás, nós vamos deixando esses hábitos. E nós devemos fazer o que? Uma distinção entre aqueles que frequentam a igreja e aqueles que são igreja. Você pode estar na igreja sem ser da igreja, sem ser a igreja. O verdadeiro crente sabe que o caminho para a salvação é o quê? Através de Cristo Jesus, pela fé. Nos primeiros 9 versículos, se você observar quantas vezes aparece, o nome do Senhor é mencionado 9 vezes entre os 9 versículos, tá? A verdadeira igreja é aquela que está centrada em Cristo Jesus, em Cristo. Não está centrada em nenhuma profecia, não está centrada em nenhum profeta, nenhum ensinamento, nenhuma experiência miraculosa, nenhuma experiência social ou nenhum pastor celebridade. A verdadeira igreja está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Se você, o verdadeiro crente, o verdadeiro povo de Deus, são aqueles que confiam sua vida, que dependem, entregaram a sua vida e confiam em Jesus como Senhor e Salvador. E a sua vida está depositada nele. E se você não fez isso, há esperança. Mas sinto lhe falar, você não faz parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Mesmo que você seja membro de uma igreja local. Se você não entregou sua vida verdadeiramente para Cristo, você não faz parte da verdadeira igreja. E a nossa identidade, Nossa identidade. Nós pertencemos a Cristo. Eu falo isso porque os adolescentes, os jovens, eles têm uma necessidade de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo. E a hora que nós entendemos isso, nossa identidade está em Cristo. No versículo 2,
no finalzinho, ele diz assim: Paulo descreveu que a igreja é composta com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eles fazem parte da verdadeira comunidade da fé. Então entenda uma coisa, meus irmãos, se alguém realmente colocou a sua fé na obra salvadora de Cristo, é um crente genuíno, embora, mesmo sendo um crente genuíno, ele possa ter uma visão política diferente da sua, embora ele possa pertencer a uma denominação diferente da nossa, embora ele possa ler uma versão diferente da Bíblia do que nós lemos aqui, ou pode ter uma liturgia, um culto diferente do nosso, e nem por isso ele deixou de ser um irmão em Cristo. Paulo lembra aos coríntios e a nós que o que torna uma pessoa verdadeira crente não é o rótulo, não é a placa da igreja que ele pertence, ou os atos que ele realizou. O que torna uma pessoa filho de Deus é que ela se voltou para Jesus como aquele que viveu e morreu por nós, que morreu para resgatar a nossa vida dos pecados. Nós discordamos, sim, de outras denominações, em pontos importantes, sem dúvida discordamos. Essas questões estão sendo ensinadas na escola dominical. Nós não vamos debatê-las aqui de púlpito, simplesmente nós vamos colocar a posição da igreja presbiteriana. Aqui é a igreja presbiteriana, a igreja confessional, a igreja que por trás dela tem uma confissão de fé de Westminster, que é uma base da nossa fé centrada na palavra de Deus, a qual nós subscrevemos e seguimos como um padrão de adoração a Deus. Então, as igrejas presbiterianas eram para ser padrões, não era para ter muita diferença de uma igreja para outra. Às vezes, e nós fomos equipados também para servir, meus irmãos. Nós fomos equipados para servir a Deus. Há muitas pessoas com muitos dons e talentos que estão escondidos, estão guardados, não põem para fora esse dom para servir a Deus. Há pessoas que aprenderam piano a infância inteira, mas nunca tocou para cultuar ao Senhor. Há pessoas que têm outros dons, mas não colocam à disposição de servir a Deus, a glorificar a Deus. Nós fomos equipados para servir. Paulo disse também a igreja problemática que Coríntios era, que a igreja de Coríntio era, que de maneira que não vos, no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que cada indivíduo na igreja possuía, não está dizendo que cada um possuía todos os dons, não é isso que ele está dizendo. Os dons que ele cita mais para frente no capítulo 12, a partir do versículo 14. Mas o que ele está dizendo? Que ele tinha, que a igreja tinha tudo o que precisava para servir a Deus fielmente. Tudo. E às vezes quando você compra um brinquedo para o seu filho, compra um móvel para montar em casa, vem lá, às vezes vem até a ferramenta junto que você vai precisar para montar, e vem um manual de instruções para que você monte lá o brinquedo, o móvel que você comprou. E não falta nada para você. No entanto, se você só não vai fazer esse trabalho se você não ler as instruções e não usar as ferramentas adequadas que vieram. Caso contrário, você conseguirá fazer o trabalho. Da mesma forma na igreja, Deus nos deu ferramentas, Deus, para cumprir o seu propósito, Ele nos deu a palavra dEle para a gente seguir, um manual de instruções para nós, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Ele nos deu pessoas, nos deu talentos e recursos que nós precisamos para fazer o que Ele nos chamou para ser feito, fazer discípulos. Se não fazemos, não é porque Deus não nos deu o que nós precisamos, é porque, primeiro, estamos tentando fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. Segundo, as pessoas não estão usando os dons que Deus deu. Nosso foco também está além desse mundo, Ele fala aqui, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma referência à segunda volta de Cristo. É uma referência a quando Jesus vai voltar de uma vez por todas e julgará a todos. Julgará a todos.
O verdadeiro povo de Deus serve neste mundo, mas sabe também o quê? Que o objetivo não é criar o céu na terra. Esse não é o nosso objetivo como igreja. Nosso objetivo é apontar as pessoas da terra para o céu, para Cristo. Devemos então ansiar pelo tempo que será revelado, pela vinda de Cristo, porque Ele vai consumar de uma vez por todas, vai acabar com o sofrimento que nós temos no dia a dia, vai passar todas as lutas, dores que nós enfrentamos. Então nós devemos ansiar por esse dia. Vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia que vai acabar qualquer tipo de problema que nós tenhamos. Isso é, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa fé em Cristo não é apenas, então, algo ancorado na história, é algo que nos enche de expectativa futura também. Quando nos esquecemos de que este mundo não é o nosso lar, o que acontece? Nós vamos ficar lotados de tarefas, de coisas para fazer nessa terra. É fácil a gente começar a brigar por coisas que não importam. É fácil a gente começar a brigar por coisas que não importam. E a nossa confiança está na fidelidade de Deus e não na nossa, né? Ele o manterá forte até o fim, meus irmãos, para que você seja irrepreensível no dia do nosso Senhor. Ele diz assim no versículos 8 e 9: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Finalmente, Paulo lembra o povo, sua confiança deve ser o quê? Na promessa de Deus, na fidelidade de Deus e não nos nossos métodos. Muitos problemas da igreja surgem por quê? Porque nós sentimos que precisamos fazer, a igreja precisa acontecer, pastor. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz tal coisa? Ou outra coisa? Quando nós começamos a pressionar, muitas vezes nós acabamos o quê? Atropelando pessoas para produzir resultados. É isso que nós fazemos. Quando a divisão, um membro briga, aí as pessoas sentem que, não, eu preciso vencer esse desafio aqui com meu irmão. Isso é a igreja perdendo. Queremos mudanças. Parece que sentimos que precisamos tê-las imediatamente. E nós não seremos eficazes por causa da mudança. Nós só seremos eficazes por quê? Quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. Irmãos, tem muita igreja mais simples que a nossa, com prédios mais simples que o nosso, estão cheias da presença de Deus, estão impactando as comunidades às quais elas estão inseridas. As pessoas estão chegando lá através da fé em Jesus Cristo. Isso acontece por quê? Porque Deus trabalha no meio deles. Eles confiam nele, eles fazem o que a palavra diz. E nós também temos que fazer isso. Se já não estamos fazendo, precisamos fazer. Eles procuram ser fiéis, eles observam para ver o que Deus pode fazer no meio deles. E nós não estamos limitados não, meus irmãos. Tem dia aqui que a igreja está abarrotada de gente que não cabe mais ninguém. Glória a Deus por isso. E se continuar assim, que nós faremos 2 cultos, se for necessário. Faremos 2 cultos para comportar todas as pessoas, tá? Deus pode usar-nos mais do que nós imaginamos. Nós precisamos nos colocar à disposição deles para sermos usados por Ele. Nós não estamos limitados no espaço, nós não estamos limitados por estar no interior de São Paulo. Não. Se quisermos ser mais eficazes, nós não precisamos de mais coisas. Precisamos de mais Deus na nossa vida. De mais Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhar e vai nos capacitar e vai nos ajudar o quê? A alcançar os perdidos que Ele tem. Para ir, primeiro nós precisamos estar com a nossa vida caminhando para a santificação, caminhando para um processo de ser mais parecidos com Cristo. E ao refletirmos nesse texto, meus irmãos, algumas lições que nós podemos tirar. Primeiro, devemos lembrar constantemente o quê? Quais são as características de uma verdadeira igreja? Nós pertencemos a Deus, a igreja é de Deus. Fomos feitos novos em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Somos irmãos e irmãs em Cristo.
Se surgir problema, Deus deixou lá como nós devemos tratar o problema, conversando um com o outro. Se não for possível na conversa, nós chamamos uma testemunha e vamos tentando resolver. Tem os processos, Deus deixou como nós devemos solucionar. Fomos equipados por Deus. Temos um foco também eterno, não só aqui na terra. A nossa confiança está em Deus e não nos nossos métodos, na nossa oratória, na nossa didática, metodologia. Não, está não na nossa habilidade, não no nosso poder, mas está em Deus. Devemos lembrar também o quê? Que dessas coisas, por quê? Que o nosso objetivo é fazer o que Ele diz para fazer. Servir como lhe agrada. Não é servir como me agrada. Então, essa igreja aqui, ela é considerada ainda dentro de São Carlos como uma das igrejas mais tradicionais. Eu falo, glória a Deus, quando as pessoas falam que a igreja Filadélfia ela é uma das mais tradicionais de São Carlos. Eu espero que ela continue tradicional, porque nós temos procurado servir a Deus como é preceituado nas Escrituras, e não para agradar, para encher. Eu quero que as pessoas compreendam, a igreja, o conselho quer que as pessoas compreendam o quê? Que nós estamos aqui para adorar a Deus. E às vezes adorar a Deus vai exigir sacrifício. Às vezes adorar a Deus vai exigir o quê? Que nós nos venhamos, mesmo não querendo vir. Vai exigir o quê? Esforço. Vai exigir que a gente faça. Mas se a gente compreender o que Cristo fez por nós, não vai ser sacrifício nenhum. Nós vamos vir com alegria. Nós vamos vir com certeza. Com a certeza do que Ele fez por nós. Devemos lembrar que a entrada no reino de Deus também, ela não se dá pelas boas ações que nós fazemos, né? Pela filantropia que nós temos, não se dá pelos cargos que nós ocupamos, a reputação que nós temos na cidade. Isso não faz você um cidadão do reino dos céus, não, tá? O dinheiro que nós damos, isso aí não faz a mínima diferença. A nossa posição em Deus está ancorada onde? Na resposta pela fé, a oferta de perdão que Cristo nos dá graciosamente. Você tem fé na obra de Jesus Cristo? Você confia nele como Senhor e Salvador da sua vida? E quando surge um conflito numa igreja, nós devemos fazer algumas coisas. Primeiro, confessar o pecado. Confessar o nosso pecado. Segundo, devemos examinar a nossa responsabilidade dentro do conflito que surgiu. Qual é a parte da minha culpa aqui? Por que está acontecendo isso? Como eu devo proceder? O que a Bíblia me ensina a fazer? O conflito na igreja é um problema sério, meus irmãos. E o conflito na igreja sempre mancha a reputação de Cristo. Não é a placa da igreja, mancha a reputação de Cristo. As pessoas estão indo debater crentes contra crentes aí, de denominações diferentes, e aqueles que não têm a mesma fé que nós estão vibrando, porque eles falam, os crentes estão se degladiando. Nós temos que ter muita sabedoria, meus irmãos, a não entrar em qualquer briga, principalmente publicamente. Espero que os irmãos ouçam atentamente as mensagens que estão sendo pregadas aqui. Espero que os irmãos prestem atenção nas aulas que está sendo ministrada aqui na classe dos adultos, que nós estamos dando a base doutrinária da igreja presbiteriana, os pontos principais. E espero que os irmãos obedeçam ao Senhor, os mandamentos do Senhor. E assim nós seremos o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.